Mas o dia que ele dá uma brechinha para o Espírito Santo, se ele der uma pequena brecha para o Espírito Santo convence ele. Convence o quê? Aqui diz que ele convence do pecado. Somente o Espírito Santo pode fazer isso, irmão, convencer o homem do pecado, que é convencê-lo da sua incredulidade. A gente não vai ler tudo que o tempo não permite. Convencer do pecado é convencer o homem que ele precisa crer, ele precisa de um Salvador. Eu posso falar para uma pessoa há anos e anos, você pode falar e falar, mas se ele não abrir o coração para o Espírito Santo, Paulo chegou a dizer que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Há um ensinador que diz aí que pode ser que até assim alguém possa falar isso por falar e tal, mas confessar e dizer assim, ele é o Senhor. Porque se confessar aí, inclusive a lição tem aqui um subsídio do professor que fala nisso. A gente precisa ser convencido de que Jesus é o Salvador, que ele é o Senhor da nossa vida. Mas isso não pode ser simplesmente de palavra. Tem que ser real, a gente tem que realmente ser submisso ao senhorio de Cristo. A gente precisa disso. Então, quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Então, se você quer ensinar alguém que ele é um pecador, não fica falando mal dele, não fica brigando com ele. Não. Ensine para ele a palavra, mostre para ele e planta isso na cabeça dele, na mente dele. Fala, olha, o dia que você abrir o coração para o Espírito Santo, ele vai te convencer que você precisa. E o dia que ele te convencer, você vai procurar a Cristo, você vai procurar a igreja. Segundo ponto, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. No capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo fala assim, ó, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé. A justiça de Cristo é essa que age na nossa vida, nos justificando. O que é justificar? É declarar justo, declarar inocente. E é até um termo judicial. Declarar isento de culpa. Isto é declarar justo. Só que lá em Romanos 5, diz assim, ó, justificados pela fé. Se você não tiver fé, se a pessoa não acreditar, ele não vai ser justificado. Precisa crer, acreditar no poder da salvação. E só o Espírito Santo consegue convencer o homem disso, que ele pode ser justificado por Cristo. Paulo falou assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por Cristo, pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós somos justificados, ou seja, declarados inocentes. É lógico que a gente continua pecadores. E por isso precisamos viver sempre reconciliando. Mas aquela vida velha, sabe aquilo lá do passado, quando você não conhecia Cristo, aquilo ali acabou. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Assim como o Oriente, o salmista disse isso, como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas iniquidades. Olha que coisa boa. Agora, a partir do momento que a gente se converteu, aceitou a Cristo, fomos justificados, fomos regenerados e transformados, uma nova gênese, um novo nascimento, uma nova mudança, aquilo que Jesus falou para Nicodemos no capítulo 3 de João, nascer de novo, é uma nova criatura. Regenerados pela palavra, fala aos Efésios no capítulo 4, ele fala capítulo 5. Então, a gente foi mudado, transformado, justificado, porém, ainda não fomos glorificados. Seremos. João fala na sua primeira epístola, no capítulo 3, que ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele manifestar, ele quem? Cristo, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. E isso não aconteceu ainda. Não recebemos a glorificação. Quando chegarmos lá, aí sim. Quando acontecer aquilo que fala Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele fala no 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala da ressurreição, e ele fala de um corpo incorruptível, um corpo glorificado, que será transformado. Capítulo 4 da carta
Aos Tessalonicenses ele fala também disso. Seremos transformados. Então será um corpo glorificado. Aí sim, nós não teremos pecado. Mas enquanto não fomos glorificados, a gente foi regenerado, fomos mudados, transformados. É por isso que a gente consegue reconhecer os nossos erros. É por isso que a gente consegue pedir perdão. Porque fomos mudados. Antes a gente não pedia. Antes a gente dizia assim, eu não levo desaforo para casa. Eu não aceito isso, não aceito aquilo. Não é assim? Só que depois que a gente foi regenerado, a gente mudou. A gente mudou, irmãos. A gente leva desaforo, a gente passa cada coisa, não é verdade? Por amor a Cristo. Isso porque o Espírito Santo nos capacita. Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer um dia. Nós vamos estar sem pecado. Vamos estar glorificados. Aí isso não vai acontecer mais. Mas, enquanto o homem vive aquela velha vida, quem convence ele disso é o Espírito Santo. Que ele precisa ser mudado. Ele pode ser justificado. Ele pode ser uma nova criatura. É o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo convence o homem, aí convence o mundo do juízo. Aqui vai dizer para nós que ele convence o mundo do juízo. Que julgamento é esse? Dos nossos pecados, que foram julgados na cruz. Lá na cruz, Jesus julgou nossos pecados. A Bíblia diz que Paulo disse que ele cravou na cruz a cédula que era contra nós. A lei que nos acusava, que nos falava do nosso pecado, tudo que nos acusava diante de Deus, ele cravou lá na cruz. Nós fomos agora resgatados, fomos agora transformados, perdoados para a glória de Deus. Mas ele convence também do juízo de Satanás, porque Satanás foi julgado. A lição diz aqui que Satanás ainda está lutando uma luta que ele já perdeu. Ele já foi julgado na cruz. Lá na cruz do Calvário, ele foi vencido. Jesus disse assim quando ele morreu: Pai, está consumado. Aleluia. Consumou-se a obra da redenção. Quem convence o homem de tudo isso é só Jesus, através do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode convencer o mundo da justiça, aliás, do pecado, da justiça e do juízo. O juízo tem uma outra face, tem um outro aspecto do juízo. Haverá um dia que todo joelho se dobrará diante de Cristo. Chegará um dia. Nós temos aí arrebatamento, temos bodas do Cordeiro, temos grande tribulação, temos milênio, temos o trono branco, juízo final. Vai chegar um dia. Todo ser humano terá que comparecer diante do trono branco. Quem convence o homem disso? O Espírito Santo. Ele que me convenceu que um dia eu serei julgado por aquilo que faço. E por isso, meus irmãos, precisamos estar sempre alerta, sempre vigiando, sempre vigilante e outra, pedindo perdão, reconciliando com Cristo, porque Ele é capaz. João fala, primeiro capítulo, da sua primeira epístola, versículo 1. Não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Capítulo 1, versículo 7, ele fala: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus te abençoe, que você continue sendo convencido pelo Espírito Santo, que é Ele que opera essa obra de redenção na sua vida. Se você está ouvindo esse vídeo, você não é um cristão, você não é um seguidor da Bíblia, procure ler a Bíblia e procure segui-la, procure ir à igreja, servir a Cristo. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Deixa Ele te convencer de que você precisa de um Salvador. Vai acontecer muito breve o arrebatamento da igreja. A igreja vai desaparecer da terra, vai estar com Cristo e você é candidato a subir. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Se Deus permitir, a próxima semana estaremos comentando a lição de número 3. Eu te aconselho a ir domingo para a escola dominical da sua igreja, aprender um pouco mais. Certamente seu professor terá algo muito mais especial para te ensinar. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.